Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Nosso desejo hoje é de alcançar o seu coração, de fazer bem a ele, através de uma palavra que possa ajudar a pensar, ajudar a viver, a sentir. O bonito da religião é a gente descobrir que o discurso não pode só nos entorpecer, mas também não pode retirar as nossas esperanças. Ele tem que ser essa mistura bonita de terra e de céu, para a gente ter sentido, para a gente continuar sabendo que o discurso diz respeito a nós. Eu não sou só terra, também não sou só céu, sou a mistura dos dois. O discurso da misericórdia passa o tempo todo por este caminho. Nos ensina, nos fortalece, sabendo que nós somos alguém que tem um outro alguém esperando. Então é interessante nós descobrirmos na segurança dos afetos, a herança espiritual. Essa que você deixa aos seus filhos no momento que você os ama. Nós celebramos agora no último dia 30, as bodas de prata de um casal de grandes amigos, que é o Marco e a Valdete, lá em Cianorte. O bonito da celebração é que, na verdade, nós não estamos celebrando uma teoria. Nós estamos celebrando a vida, a seriedade com que o matrimônio foi levado dentro daquela casa, no coração do Marco, no coração da Valdete e nos desdobramentos do Lucas e do Eduardo, que são os dois filhos deles. Sabe o que é bonito, minha gente? É a gente identificar que o Marco e a Valdete, eles trabalham para deixar uma herança material. Trabalham como todo mundo gosta de trabalhar, para ter uma vida saudável, para ter uma vida digna. O trabalho nos dá essa dignidade, Mas a herança, a que verdadeiramente sustenta a vida de um filho, e a Valdete e o Marco sabem disso, é aquele caráter que você deixa impresso na alma e que dá até à criança, ao filho depois, condições de administrar bem o que ficou materialmente. Porque se não tem caráter, em pouco tempo a herança material vai embora. A religião está aqui para isso, para nos ajudar a lidar com a herança espiritual, que nos influencia a lidar também com a nossa herança material. A grande herança espiritual que o cristianismo nos dá coloca dentro de nós a dimensão de um amor que nos corrige, de um Deus que nos chama a atenção porque nos quer melhores. Isso é educar para o caráter. Isso é você deixar marcas indeléveis, isso é, não saem. Um pai, no momento em que ama o filho, que o educa, que chama atenção na hora certa, que coloca o limite na hora certa, ele está gestando caráter. E este menino será um grande homem. Ela será uma grande mulher, porque herdaram uma herança espiritual. Não herdaram apenas a matéria. A matéria acaba, termina, vai embora. Mas e aí o que fica de nós? O cristianismo é uma proposta bonita, nascida do coração de Jesus, já vivida de maneira diferente, imperfeita, porque Jesus é a plenitude dessa revelação. Deus, desde o início de todos os tempos, já quis nos ensinar que ter religião é viver a dimensão das duas heranças, de você trabalhar pelo material, mas você também ser capaz de viver a beleza do espiritual que nos ajude a dividir o material. A pobreza cresce no mundo, a injustiça cresce no mundo, à medida em que o nosso caráter não está formatado para a solidariedade, por exemplo. Uma família tem que nos ensinar isso, é lá que nós aprendemos. Quando nós começamos a ser chamados a atenção das coisas pequenas, quando a sua mãe diz, olha, devolve esse brinquedo porque ele não é seu, você está sendo educado para ser gestado nesse caráter novo.
E Deus quer fazer isso com todos nós, minha gente. A palavra dele está aí para nos orientar, para nos fazer pensar este caráter, esta diferença que nós precisamos exercer no mundo de hoje. Eu tenho este caráter dentro de mim, eu sou cristão. Eu vivo a partir desta responsabilidade. Com as minhas fragilidades, com as minhas possibilidades, tudo isso a serviço dele, para fazer este reino acontecer, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, na casa onde eu moro, na família que eu constituí. Nós não temos o direito nunca de fugir desta responsabilidade, de deixar essa marca de cristianismo no mundo em que a gente vive, no trabalho que a gente realiza. Heráclito dizia, e essa é a frase mais conhecida dele, que nós não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque toda vez que a gente entra, o rio já é outro. Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações. O rio preserva o que ele é, mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo o movimento, e ele vai vindo a ser. Um constante processo de vir a ser. A santidade é um movimento assim, que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós floresça. Nós somos sublimes. Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes. Você é sublime. E eu sei que às vezes você vive esquecido disso, porque lhe falta vida de santidade. E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca num exercício diário de ampliar a nossa consciência, de ampliar tudo aquilo que em nós nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal. Na hipocrisia, eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou. Fico tentando parecer, ter um remanso que não é o meu, ser um rio que não sou eu. É preciso estar em si. A vida de santidade, que não é uma vida de perfeição, é uma vida de busca, de cultivo, para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade. Vida de santidade não é vida de perfeição, mas é vida de busca pela verdade. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei os defeitos que eu tenho, mas preciso saber ainda mais. Que quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos, quanto mais você toma posse dos seus defeitos, maior será a sua capacidade de lidar com você. É impressionante, onde existe alguém querendo ser melhor, onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável, que lhe puxa para baixo, todo um contexto, toda uma ambiência é favorecida. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente decide ser cooperativo, ser cooperativa, deixar de lado a fofoca, deixar de lado o preconceito, o ambiente de trabalho fica ótimo, fica muito melhor. Porque ali existe uma busca. Mas as pessoas estão sendo perfeitas? Não. Elas continuam errando. Só que elas erram menos porque elas estão mais conscientes dos erros que já cometeram na vida. Como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim? Quando eu percebo que não sou tão vítima mais daquilo que antes me fazia cair. Então, se eu tenho a tendência à fofoca, toda vez que a minha língua coça para falar, eu posso até começar, mas de repente, meu Deus, não é isso que eu estou querendo para mim. Toda vez que eu exponho a vida de alguém, toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou me expondo muito mais do que estou expondo aquela pessoa. O que me agrega como ser humano falar mal de alguém? Isso é vida de santidade. Quando você continua tendo a tendência de falar mal dos outros, mas você escolhe não falar. Está vendo? Você não está perfeito, mas você está atento às suas imperfeições. Para que elas não prevaleçam, para que elas não fiquem muito maiores do que você, para que você não fique minada na sua incapacidade de decidir pelo melhor. Sabe, minha gente, o mais triste de viver
na imperfeição, ser vítima dela, é porque a gente pouco experimenta a satisfação de ser quem somos. E não se engane, aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo, nenhuma vontade de ser melhor, não faz nenhum esforço para superar aquilo que nela é precário, não se iluda. Essa pessoa está construindo um lugar de muita infelicidade. Pode ser que nem demonstre, mas a infelicidade já está ali. Toda vez que você ler um comentário maldoso que alguém deixou ali, seja numa rede social, hoje é o lugar em que as pessoas mais manifestam essa crueldade, essa maldade. Não rebata, não. Não retruque, não entre na briga, sabe por quê? Deve ser muito triste ser aquela pessoa. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. Muito bem, algumas pessoas imediatamente disseram, mas quando alguém nos calunia, é impossível a gente não ficar ofendido, e aquilo não tem nada a ver com a nossa verdade. Claro, mas aí veja bem, eu não disse as calúnias que nos doem, eu nos disse as ofensas. Ofensa, na sua grande maioria, são situações que nos doem justamente porque estão conectadas a uma verdade que nós não gostamos de reconhecer. Se ofendeu, é porque de alguma forma despertou aquilo que você não gosta de mostrar. Pôs na vitrine aquilo que você faz de tudo para colocar debaixo da mesa. Calúnia é quando não há nenhuma conexão com a nossa verdade. O outro inventou uma história. Entra num ouvido e sai pelo outro. Só vai doer o tempo de passar de um ouvido para o outro. Não é uma situação que nós vamos buscar alimentar, que nós vamos fazer ficar mastigando, né? Como a gente fala na linguagem rural, ficar ruminando. Não. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Agora, se o outro ofendeu, eu acho que sempre vale a pena perguntar, por que me ofendeu? Será que tem alguma conexão com a minha verdade? E se tiver, não perder a oportunidade de alterar. Afinal de contas, até quem não nos quer bem pode nos ajudar a crescer quando nos ofende, desde que a gente queira. Padre Fábio, a insegurança, o medo, a ansiedade e o intenso conflito entre a razão e o mais profundo desejo do meu coração são sentimentos que sempre fizeram parte da minha vida e que me causaram muitos prejuízos em todos os campos da minha existência. Seja no campo familiar, seja no profissional, no afetivo. E eu decidi que eu quero me libertar de tudo isso, Padre. Quero mudar. Não aguento mais sofrer tanto. Vivo angustiado, deprimido, confuso e sem forças. Tudo que faço na vida costuma dar errado. Quero viver uma vida plena, quero ser feliz. Uma vida simples e sem complicações. É só o que quero. Certa vez ouvi, assistindo uma palestra do Senhor, que nascer dói e que nascer de novo dói ainda mais. Eu estou tentando nascer de novo, pois vivo uma vida de pecado e lhe confesso que realmente dói. Quero entregar minha vida a Deus e para tal que tenha forças, porque o que o mundo oferece é muito atraente, porém são ilusões e armadilhas. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza numa direção a partir de tudo aquilo que eu te considero um rapaz bom, honesto, trabalhador, inteligente, querido, pela família, pelas pessoas, mas realmente estou precisando de uma mudança. E estou disposto a entregar a minha vida a Deus. E a partir disso, Wanderson, lá de Pedralva, Minas Gerais. Obrigado, Wanderson. Obrigado pelo testemunho, né, que também é uma partilha. Ao mesmo tempo que você fala das suas lutas, você fala também das suas esperanças. Isso é importante. Wanderson, na vida, nós precisamos descobrir o nosso lugar, né? Eu acredito que todas essas ansiedades que são próprias, eu não sei qual é a sua idade, mas sinto que você vive um momento de muitos conflitos.
Todos nós passamos por isso, né? A psicologia chama isso de crise normativa. Por que é normativa? Porque é normal, todo mundo passa. Eu passo, você passa, o Nilson passa, as pessoas que estão aqui. Existem algumas fases da nossa vida que essas crises são mais agudas. A primeira grande crise, por exemplo, que nós enfrentamos, do ponto de vista existencial, é justamente a adolescência. Porque na adolescência a gente vive uma fase de transição. A gente já não é mais a criança que era, mas também a gente ainda não é o adulto. Então essa fase é uma fase de desconforto existencial. Todo mundo que convive com um adolescente sabe. O adolescente é meio revoltado, né? Ele acha que o mundo está todo errado, ele não se sente compreendido por ninguém. Fase normativa, faz parte da vida. Quando nós vivemos essas fases, e ela pode vir em outros momentos da vida, existem alguns profissionais que dizem que todo final 9, para nós, será sempre de conflito. Porque nós estamos finalizando uma fase da vida, começando outra. 9, 19, 29, 39, 49, 59, e os que têm a graça de depois chegar até o 99. Toda vez que nós passarmos por essas transições, é natural que a gente viva. Mas é natural também que a vivência desses conflitos e a experiência saudável dessas crises venha nos colocar num contexto de sabedoria para que a gente não pense que esta crise é a vida. É uma diferenciação muito difícil de fazer, mas nós precisamos fazer. A crise que eu estou vivendo não pode ser confundida com a vida que eu tenho. Às vezes ela pode ser muito volumosa e me dar essa ilusão de que toda a minha vida está em crise. Não. Às vezes eu tenho uma ou outra crise, por exemplo, no contexto familiar. Posso ter uma crise de fé, no meu contexto religioso, espiritual. Posso de repente ter uma crise com um amigo, né? Posso de repente ter uma crise com o namorado, com a namorada, com o irmão. O grande problema é quando aquele ponto, aquela situação pontuada, começa a abranger a vida toda. Aí então, o conflito que você teve na vida afetiva começa a atrapalhar a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida espiritual. Aí a crise é como se fosse um rio que recebeu água demais e não cabe dentro dele. O que ele faz? Ele transborda. O que nós precisamos fazer? Administrar bem a crise. Como? Primeiramente, descobrir por que ela existe. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou tão cheio de ansiedades, inseguranças, medos? Que são as palavras que você usou. Por que tudo isso hoje é presente na sua história? Então, ao invés de olhar tudo isso de maneira muito completa, muito totalizante, né? Tente particularizar onde é que nasce esse desconforto. É claro que ele tem uma origem. É claro que ele tem uma causa. A gente sabe que não adianta nada a gente tentar cuidar do efeito se a gente não sana a causa. Não é assim a vida? Se eu tenho uma infecção, não adianta eu só tirar a febre. Eu tenho que descobrir a causa da infecção e trabalhar a causa dessa infecção, que naturalmente a febre vai embora. Crise geralmente é uma febre. É uma febre que vai doer em nós e que vai retirar a nossa tranquilidade, porque alguma coisa está em desarmonia. E aí, meu filho, você precisa saber. Pode ser que a sua crise esteja diretamente ligada ao seu desconhecimento ainda de qual é o seu lugar no mundo. Minha gente, é tão importante isso. A vida precisa nos encaminhar para esse conforto. Eu acho que todos nós merecemos isso. Num determinado momento, você ter aquela satisfação de saber, eu estou no lugar certo. Escolhi certo. Tenho problemas, mas estou no lugar certo. Porque a gente não vai tolerar as dificuldades se a gente estiver no lugar errado. Se a gente estiver no lugar certo, se a gente estiver fazendo da nossa vida aquilo que a gente realmente sabe que deveria fazer, as dificuldades que serão próprias deste contexto
serão facilmente administradas. Muita gente não consegue administrar o momento presente difícil, justamente porque tem consciência que está fazendo um erro terrível, está cometendo um atentado contra a própria vida. É aquela velha história: meu Deus do céu, eu estou desperdiçando a minha vida com uma profissão que não me satisfaz. Eu estou comprometendo a minha felicidade num estado de vida que não me realiza. É como se em um determinado momento da minha vida eu descobrisse que eu sou um padre infeliz, que eu não deveria ter sido padre, que eu fui padre por acidente. Seria terrível. Da mesma maneira como alguns colegas meus descobriram que ficaram padres não porque queriam, porque foram empurrados no próprio processo formativo, ou porque não tiveram coragem de sair do seminário, não tiveram coragem de contrariar a mãe, contrariar o pai, a madrinha que já tinha escolhido, que já tinha comprado o paramento para ele, e depois estava lá, numa vida de infelicidade, de irrealização, dando um contra-testemunho terrível. Por quê? Aí todas as dificuldades que são próprias da vida do padre, ele não vai tolerar. Por quê? Porque ele não queria ser padre. Ficou padre por acidente. É como casar com a pessoa errada também. Não queria casar com aquela pessoa, não a amava o suficiente. É por isso que quando vierem as pequenas crises, o casamento vai por água abaixo. Só vai poder suportar as grandes dificuldades, as pequenas lutas do dia a dia, grandes e pequenas, se a gente souber que nós estamos no lugar certo. Se eu estou vivendo a minha vida do jeito certo. Isso é importante. Descobrir qual é o nosso lugar no mundo e fazer de tudo para que nós tenhamos o direito de estar lá, vivendo do jeito certo, nessa coerência existencial. Mesmo porque é isso que Deus quer de nós. Deus nos capacita de dons e possibilidades para que a gente possa se encaminhar para o lugar certo e lá a gente se realizar. Se um cachorro fosse professor, você aprenderia muitas coisas com ele. Por exemplo, quando alguém que você ama chega em casa, corra ao seu encontro. Nunca perca uma oportunidade de ir passear. É verdade, o cachorro está sempre pronto, né? Você abriu a porta, ele já... E nós nem sempre, né? Às vezes nós estamos lá debruçados no sofá, naquela preguiça, roncando, fumando. Nunca perca, então, uma oportunidade de passear. E a primeira, quando alguém chegar em casa, corra para receber aquele que chegou, assim como o cachorrinho faz. Permita-se experimentar o ar fresco do vento no seu rosto. Mostre aos outros que eles estão invadindo o seu território. O cachorro fica meio bravo, né? Tire uma sonequinha no meio do dia, 15 minutos, e espreguice antes de levantar. Essa, se a gente pudesse, faria todo dia, toda hora, né? Corra, pule, brinque, aproveite a vida. Tente se dar bem com o próximo e deixe as pessoas te tocarem. Não mordam quando um simples rosnado resolve a situação. Eu achei essa frase ótima. Não morda quando um simples rosnado resolve a situação. É verdade. Vez em quando nós temos que dar uma rosnadinha para lembrar que a gente também está vivo, né? Mas não morde com muita facilidade. Não perca a paciência com muita facilidade. Um bom rosnado já serve. Já vai resolver o seu problema. Em dias quentes, pare e role na grama. Beba bastante líquidos e deite debaixo da sombra de uma árvore. Eu acho que você deveria pular essa segunda parte, role na grama, porque eu acho que muita gente não vai ficar nem bem fazendo isso. Beber bastante líquidos, continue aprendendo com os cachorros. Deitar debaixo da sombra de uma árvore, se você tem essa árvore com a privacidade para você deitar, eu também recomendo. Quando você estiver feliz, dance, aproveite e balance todo o seu corpo. Como a gente não tem rabo para balançar, tem que balançar o corpo mesmo. Esse movimento na vida é importante demais. Você se exercitar, você ter uma vida dinâmica, né? A não ser que você tenha aquele cachorro preguiçoso que só levanta os olhos assim de vez em quando para ver se chegou a comida. Nós não estamos falando desse cachorro não, tá? O cachorro que nos ensina é aquele cachorro ágil, que está sempre pronto para fazer alguma coisa. Ou para vigiar, para proteger, para ser feliz, para correr com o dono.
O cachorro preguiçoso não entra aqui não. Não importa quantas vezes o outro te magoa, não se sinta culpado. Volte e faz as pazes novamente. É verdade, né? O cachorro você pode magoá-lo, ele tem sempre uma reserva para poder oferecer àquele que o magoou. Aliás, outro dia eu estava vendo um e-mailzinho, uma piadinha, um pouquinho maldosa, mas eu achei boa, vou contar aqui. Qual é a diferença entre a sua esposa e o cachorro? Qual é a diferença entre a sua esposa e o seu cachorro? Você sabe? É simples. Só deixar os dois trancados dentro do porta-mala do carro e abrir. O que te receber com alegria. Deixa trancado uns segundos, uns 2, 3 minutos. Na hora que você abrir, você vai ver quem vai estar alegre por ter te encontrado. Aí é o cachorro. Aproveite o prazer de uma longa caminhada. Oh, meu Deus do céu. Gente, quantas vezes na nossa vida o nosso processo de conversão vai começar a acontecer no momento que a gente começa a fazer uma caminhada. Primeiro que a caminhada é uma purificação da mente, né? Eu me lembro quando eu morava em Belo Horizonte, eu fazia todo santo dia. Eu era muito fiel a essa atividade. Morava perto da Lagoa da Pampulha, morava ali no Jaraguá, no Planalto, mais precisamente. E eu fazia uma caminhada ali na Lagoa da Pampulha. Inclusive, ao estar em Belo Horizonte na semana passada, eu fiquei lembrando dos meus tempos de caminhada. Você sabe que era naquele período de 45 minutos, 1 hora, que eu fazia toda a minha higiene mental, que eu jogava tudo fora. E andando e permitindo que o vento do final da tarde, né, aquele momento de caminhada, pudesse não só fazer bem ao meu corpo, mas também fazer bem à minha alma. Às vezes nós vamos ficando pesados demais, né? E quando está pesado demais, sabe o que você faz? Toma um banho, troca de roupa, vai fazer uma caminhada de uns 20 minutos, escolhe um lugar que seja mais tranquilo. Se você tem um carro, pega o carro, vai até lá. Se não tem, pega uma bicicleta. Escolha um lugar para você ficar andando sozinho, quem sabe fazendo uma caminhada num ritmo bom para trabalhar também o cardiovascular. E ali naquele momento você vai ter a oportunidade de jogar fora os seus excessos. Faz muito bem a nossa vida. Todo mundo que tem o hábito da caminhada, seja de manhã, seja à tarde, no horário que você puder, sempre faz bem ao corpo e à mente. Se alimente com gosto e entusiasmo. Coma só o suficiente. É verdade. O cachorro, depois que ele está saciado, não adianta ficar oferecendo muita coisa para ele. Ele vai olhar, pode ser o prato mais saboroso, que ele vai olhar e ele vai desprezar. Nem sempre nós somos assim, né? Comemos, aí passa um pudim, depois de você ter comido todo, você olha, os olhos já vão na direção do pudim e já arrancam um pedaço dele. Você já começa a comer com os olhos, né? Ou então passa aquela leitoa, aquela maçã na boca, você já acabou de comer o seu bifinho grelhado, tudo light, aquela saladinha, mas aí você vê aquela maçã, a maçã na boca da leitoa, e na verdade você quer a leitoa, a maçã não lhe interessa, mas aí já vai, corre atrás da leitoa e já come mais uma fatia. Comer demais nos mata aos poucos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa alimentação também. Seja leal. Seja leal aos seus amigos, às pessoas com quem você trabalha. Seja leal até com aquele que você encontrou pela primeira vez. Sabe, minha gente, eu tenho experimentado o quão é bom na vida a gente confiar nas pessoas. Às vezes eu encontrei aquela pessoa, hoje ela está fazendo um orçamento para mim. Eu preciso do serviço dela. Ela fez um orçamento, eu peguei. Como é bom a gente não desconfiar, né? Mas eu dependo da lealdade do outro. Se eu apreendo esta lição, se eu trago para a minha vida, eu quero ser leal, eu quero ser verdadeiro, eu não quero tirar proveito de ninguém, não quero trair ninguém, eu não quero enganar ninguém. Se a gente faz esse compromisso, se a gente vive esse compromisso, e o outro também, o mundo fica melhor. Quando o outro é leal, até mesmo com aquele que ele nunca viu na vida. Está me passando um orçamento e eu confio. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão, né? Eles pegaram uma máquina de lavar roupa, arrancaram uma coisinha lá só, coisa simples, um pneuzinho, deslocaram e começaram a chamar os técnicos. E aí, para testar a honestidade do técnico, porque quando você não sabe, eu não sei nada de máquina de lavar e não tenho obrigação de saber. Mas aí aquele negócio não está funcionando, que ele para, a gente olha para aquilo e fala, e agora, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com isso?
Aí todos os técnicos que passaram, todos eles, é um não sei o que no motor, aí o outro, é provável que seja a corrente do não sei o que. Tudo aquilo ficava um absurdo para a reforma. Até que enfim chegou um honesto e falou assim, não, sua máquina de lavar não tem absolutamente nada de errado. É apenas esse pinozinho que está separado. Alguém deve ter retirado sem perceber. Era uma coisa simples. Todos os outros técnicos haviam percebido, mas estavam aproveitando da situação. Isso é triste. Eu me lembro que a reportagem mostrou eram mais de 8 desonestos e apenas um honesto, e a senhora ainda perguntou para ele, quanto eu devo ao senhor? Ele olhou e falou assim, não, nada, porque não tem nada para arrumar. Eu só ajuntei os 2 fios que estavam desligados. Na vida, isso é uma riqueza que não tem preço. Não é verdade? Quando você encontra alguém que é leal, alguém que é fiel, alguém que não lhe engana, alguém que não lhe trai. É uma riqueza maravilhosa a gente confiar nas pessoas, porque é um inferno a desconfiança. Quando você começa a pensar que o outro possa estar te enganando, que o outro está cobrando mais do que ele deveria cobrar, que o outro está aproveitando de você, é muito triste. Não é assim? Portanto, seja leal. Eu quero ser leal o tempo todo. Quero ser leal com as pessoas que estão comigo, quero ser honesto com elas, quero ser verdadeiro. E se a gente assume esse compromisso, que os cachorros têm, é natural do cachorro ser leal ao seu dono, se a gente aprende isso com eles, a gente então começa a mudar este mundo. Nunca pretenda ser aquilo que você não é. Se bem que eu conheço um cachorro que ele acha que ele é grande, ele acha que ele é valente, não tem um cachorro assim? Que ele fustrica, né, desse tamanhinho. Mas geralmente o cachorro sabe quem ele é e sabe do que ele pode. A gente precisa empenhar a nossa vida, empenhar a nossa força em ser quem a gente é. Tem muita gente que desperdiça a própria vida querendo ser outra pessoa. Fica prestando atenção no que o outro tem e não olha para aquilo que tem. Fica olhando o tempo todo para o jardim da casa do outro, mas não observa o terreno que tem e o jardim que ele mesmo pode fazer. Fica com inveja do namorado que a outra tem, fica com inveja do marido, fica com inveja do emprego. Pare. Toda vez que a gente fica vivendo da inveja, toda vez que a gente fica invejoso, nós de alguma maneira somos menos, nós diminuímos a nossa capacidade de ser. Porque a gente está gastando energia com um sentimento que não agrega absolutamente nada. A inveja não faz ninguém feliz. Nunca vi um invejoso ser feliz. Por outro lado, já encontrei pessoas que não tinham muitas coisas, que não tinham muitos dons, mas que conseguiam ser felizes com aquilo que haviam recebido. Por quê? Porque trabalhavam bem, articulavam bem aquilo que era. Se empenhavam em ser aquilo que elas são. Isso é muito importante. A gente não perder a oportunidade de ser quem a gente é. E o mais importante de tudo, quando estiver nervoso ou triste, fique em silêncio. Fique por perto. Não, quando alguém estiver nervoso ou triste, fique em silêncio, fique por perto e mostre que você está ali para o confortar. A amizade verdadeira não aceita imitações. Muito bonito, tá vendo? O cachorro nos dá uma lição maravilhosa de vida, nós podemos aprender com eles e nós podemos trazer para o contexto da nossa humanidade a sabedoria dos animais. Ou então aquela coisa, eu sou amiga dos meus filhos, eu sou amigo dos meus filhos. Cuidado! Nas primeiras fases da vida, os seus filhos não precisam de pais amiguinhos, de mães amiguinhas deles. Eles precisam de mãe, eles precisam de pai, presença forte, autoridade, referência. Aliás, tem ficado na moda isso, né? Amiguinha da filha. Tem uma vida quase igual, vão juntas para a balada. Vão isso, aquilo. Cuidado. Cuidado. Você pode estar causando uma ausência incurável
uma ausência incurável na vida dos seus filhos quando você se transforma em amiguinho dele. Referência de pai, referência de mãe, todos nós precisamos ter. Se não tem os dois, que tem de um deles. Ou se não tem os dois fisicamente, você vai poder ter através de um avô, de uma avó. É mais difícil isso, porque a relação de avô e neto é muito mais livre. É um pecado a gente obrigar avós a criarem netos. É muito difícil essa missão. O que já é uma outra escala do amor. Pode observar, você, na relação com seu avô, com sua avó, você podia muito mais do que quando você estava com seus pais. Então, por isso que filhos que ficam sob o cuidado dos avós enfrentam mais dificuldades na maturidade. Porque avós são mais permissivos. Então, noutra fase da vida, cuidado. Se você, por motivos de trabalho, precisa deixar seu filho com sua mãe, com sua sogra, cuidado. Quando estiver na posse dessa maternidade, no exercício desse papel, cumpra bem a sua autoridade de mãe. Chegue junto. Faça questão de colocar disciplina. Porque este é um ponto frágil das nossas casas. Nós somos muito pouco moldados para as disciplinas. A disciplina é um problema do brasileiro. É cultural, gente. E às vezes a gente precisa lutar contra um monstro. Ele não está habituado a ser disciplinado. Então hoje a gente vê muita permissividade porque os pais também não estão disciplinados. Às vezes você precisa disciplinar o seu filho no uso desse aparelho. Seu filho está viciado nesse aparelho. Seu filho não lê um livro. Seu filho quase que não tem vida social. Ele é capaz de passar um dia inteiro com esse aparelho nas mãos. Como é que você vai fazer a crítica se você está tendo um comportamento assim? Difícil. Nós queremos falar de disciplina, mas nós não temos disciplina. Por isso que as nossas relações dentro de casa hoje estão tão permissivas. Nós estamos tendo dificuldade de exigir disciplina dos nossos filhos para isso, para aquilo, porque nós também estamos indisciplinados. Então a gente se sente meio desconfortável, né? Vai dizer ao filho que não fume, mas você fuma toda hora. Vai dizer ao filho que não beba, mas você bebe toda hora e vive tendo problemas com o álcool. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade está porque nós não queremos mudar as nossas regras. A gente quer ser pai e mãe continuando vivendo exatamente como a gente vivia antes de ter essa responsabilidade. Minha gente, isso é um crime. Um crime que você comete contra a humanidade. A partir do momento que você traz um filho ao mundo, sua vida muda. E antes a gente julgava essa responsabilidade toda na mulher, né? A vida da mãe é que vai mudar. Cuidado! É a vida de pai e é a vida de mãe. Trouxemos um filho ao mundo, não éramos obrigados a fazer isso. Ninguém está empurrando maternidade nem paternidade. Mas às vezes nós trazemos os filhos ao mundo, mas não queremos alterar um só centímetro do nosso jeito de viver. Não existe conceito de família, existe renúncia. Ninguém será um bom pai se não fizer renúncias. Não será uma boa mãe se não fizer renúncias. Não será um bom irmão se não fizer renúncias. O conceito de família é muito mais do que a gente. Eu estou sendo família quando eu sou capaz de renunciar
um pouco do meu excesso para conviver melhor com as pessoas ali dentro daquela casa, para que aquela casa se transforme em lar. Então, são paralelos, né? O conceito de agrupamento e o conceito de família. Conceito de lar, conceito de casa. A gente pode ser um grupo, mas não chegamos a ser uma família. Por quê? O que nos torna família, é a autoridade sem excesso, é a autoridade responsável, é o contexto das renúncias, o cultivo dos vínculos, que às vezes nós somos colocados numa sequência e a gente acha que aquilo garante a familiaridade. Não. O fato desse menino ter saído de você não é garantia de que ele será seu filho a vida inteira. Paternidade prescreve, maternidade prescreve, fraternidade prescreve. Deixa de cultivar para. Às vezes o outro vem e grita, nos impondo uma obrigação. Eu sou o seu irmão. Vontade de dizer, mas deixou de viver como se fosse meu irmão. Só se lembra de mim quando precisa de dinheiro. Só se lembrava de mim quando tinha necessidade de me usar para alguma coisa. Se nem o conceito de amizade funciona assim, o que dirá o conceito de irmão? Ah, mas você, meu irmão, pode não representar mais nada para mim isso. Olho para você, sei que nós temos o mesmo sangue, mas não moramos uns nas veias do outro. Em algum momento a gente se divorciou, porque divórcio não é uma coisa que acontece somente entre marido e mulher. Irmãos se divorciam quando a vivência não tem proximidade, quando não tem amor, quando não tem responsabilidade, quando não vivemos a partir de uma autoridade responsável, quando a gente não interpreta o outro como um caixa eletrônico onde eu vou satisfazer minhas necessidades materiais. Eu posso muito bem me divorciar dos meus filhos sem perceber. É só deixar de cultivá-los. E quando você tenta retomar o vínculo, você percebe que você já se transformou num estranho há muito tempo. Porque o que vai fazer a familiaridade ser mantida são os valores. Então, depois que você foi mãe, que você exerceu autoridade, que você disse muito não, que você disse sims, que você corrigiu, que você admoestou, pôs para fora da cama, fez levantar, fez trabalhar, fez estudar. Depois que você foi aquela pessoa, exercendo aquela autoridade difícil, pesada, que é difícil você retirar uma pessoa que você ama da cama se você sabe que ela está cansada. Mas se você sabe que ela precisa, porque é uma questão de crescimento, você vai e tira. Então, depois que você desempenhou esse papel duro, difícil, das obrigações, você descobre que você pode ser amiga do seu filho. Você respira fundo e pensa, eu agora sou amiga do meu filho. A minha maternidade se transformou numa grande fraternidade. Não é que você ficou amiguinha do seu filho na hora errada, não. No momento que ele precisou de mãe, você foi. Mas agora que ele já é autônomo, que ele já casou, que ele já tem os filhos dele, você atrapalharia se você insistisse em continuar sendo mãe dele como você foi no tempo que ele precisava tanto de você. Aí você fica aquela amiga que ele liga de vez em quando, mãe, vamos jantar hoje? Mãe, vamos sair para conversar? Não tem obrigação, mas vamos estar juntos. Como é lindo isso. Eu dei o exemplo da mãe, mas você pode pensar como pai. Você ficar amigo do seu filho.
depois de ter exercido toda a autoridade, depois de ter passado por todas as exigências da sua paternidade, aí você vai e começa a viver com seus filhos uma relação de amizade. Ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso, tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo, para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas. Ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, não é? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. E é mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado.
Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a esse amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso, mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam, padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm, não é o único relógio do mundo, eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim, se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que no estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ter defeito, não conseguem ter nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. E é claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, né? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem.
Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. É mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a esse amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso. Mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam, padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm. Não é o único relógio do mundo. Eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência. E daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim, se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco. Para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que num estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ver defeito, não conseguem ver nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. E é claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Quantas vezes nós falamos aqui e acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida é realmente a gente descobrir no nosso dia a dia que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado
justamente porque nos falta essa credibilidade. São as duas dimensões da fé. Eu creio em Deus, mas ao crer em Deus, preciso crer que Deus crê também em mim. E posso dizer para você que, na minha experiência como padre, o que eu mais percebo é que a segunda dimensão da fé é muito mais difícil que a primeira. É fácil a gente acreditar em Deus, é razoável crer em Deus. Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós, nós entramos num território muito difícil, que é o território das nossas precariedades. E muitas vezes, quando a gente não é capaz de encontrar e descobrir credibilidade neste território de precariedades, que é a condição humana, a gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé. Eu até me perguntaria, de que vale crer em Deus se eu não creio em mim também? Será que essa crença em Deus teria alguma força de mudança se ela não encontrar em mim uma credibilidade interior? Não sei. Pode ser que muitas vezes o nosso processo humano não avance porque nós ficamos parados apenas no primeiro patamar da fé. Eu creio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu preciso descobrir então o mistério do seu amor, da sua misericórdia. E ao descobrir o mistério do seu amor e da sua misericórdia, eu me interpreto. É por isso que é muito interessante a gente descobrir e identificar que a interpretação que nós fazemos de Deus tem repercussões diretas na interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos. A maneira como eu olho para Deus é também uma maneira como eu olho para mim. Eu creio em Deus, mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade. Porque se eu perco a fé em mim mesmo, gente, daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos, daqui a pouco eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha, né? É um termo que nós usamos para demonstrar, estou cansado, não aguento mais. E aí quando eu jogo a toalha, quando eu fico desanimado com o meu processo humano, a minha fé em Deus não vai ter muita repercussão. Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir se eu já me autodenominei, me autodefini como fracassado, como um projeto falido? Não tem como. É por isso que, na experiência de acreditar em Deus, nós assumimos um compromisso de acreditar em nós também. Porque eu sei que, embora eu seja frágil, eu seja miserável, eu posso contar com a graça de Deus. E contar com a graça de Deus é muito concreto, isso não é uma conversa fiada. Eu vejo no meu dia a dia esta ação da graça de um Deus que não desanima de mim. E é por isso que nós temos dentro do Evangelho parábolas lindíssimas que nos mostram Deus indo procurar o fraco. Você tem ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Em todos os evangelhos você encontra. Em alguns momentos, a misericórdia é o tema central, no segmento de alguns capítulos. Aí você tem a história da ovelha perdida, que pode parecer uma insanidade. É uma insanidade isso. Eu largo as minhas 99 ovelhas e vou buscar aquela que está perdida. Tem a história do filho pródigo. Um pai dá a herança, porque o filho está reivindicando. Vai embora, gasta tudo. Depois volta, é perdoado, é recebido com festa. Veja bem que tudo isso fere muitas vezes a lógica do bom senso, não é? Mas aí você descobre que você está entrando numa outra lógica, que é a do amor de Deus, que é justamente aquele que vem fortalecer a crença em mim, a crença em você. Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo, que reencontra o significado da vida, isso entra para o livro da história. Alguém deu certo. As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas. Não sei porquê, de alguma maneira essa credibilidade vai sendo minada, né, pela própria vida, pelos fracassos que a gente vai acumulando. É duro,
Não é fácil ser a gente e dar conta de você se levantar todos os dias, de você aguentar a paulada que vem de todos os lados. Quanto mais pública é a pessoa, maior são as pauladas, maiores são os palpites, maiores são as interferências, as histórias que inventam. É natural da vida. Eu enfrento isso de uma maneira, você enfrenta de outra. Agora, como é que a gente vai reagir diante de tudo isso? Eu tenho consciência disso. Eu preciso dar certo como pessoa. É meu compromisso com o Evangelho. Eu não posso ser um pregador que não vive no seu dia a dia, na sua carne, o dinamismo da fé que eu prego. Se eu digo para você que acreditar em Deus é também acreditar em você, eu não estou livre desta luta. Porque a segunda dimensão da fé é luta. A primeira é dom, né? Eu acredito em Deus. Recebi este dom. O segundo desdobramento da fé que eu preciso ter em mim é luta humana. Eu preciso todos os dias reencontrar um motivo para continuar acreditando em mim. Porque o vizinho, a pessoa que está do lado, o invejoso, vai olhar para você, vai fazer questão de julgar um lixo em você, vai fazer questão de fazer uma calúnia, vai fazer questão de puxar o seu tapete. E aí é a hora de você. A vida vai te dar tombos naturais. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida que nem sempre eu escolhi? Porque às vezes a vida é assim. É fruto da minha escolha, mas de vez em quando também chove no meu quintal uma chuva que eu não pedi. E aí eu preciso dar conta. É o meu posicionamento. E agora, como é que eu vou me posicionar diante disso? E aqui nós temos duas possibilidades, né? Parece que não existe uma terceira. Ou nós vamos enfrentar essa vida e vamos dar um jeito de reinterpretar a chuva que a gente não queria, e vamos dar um jeito de transformar essa chuva que a gente não queria em algo bom, ou nós vamos nos entregar ao processo do choro, do sofrimento, da lamúria, e vamos ficar assim estabelecidos. Hoje eu recebi um e-mail, por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone com uma grande amiga minha, e nós falamos justamente das pessoas que se acomodam na vida, e que por causa do cômodo que a vida trouxe, se acostumam com os maus tratos, se acostumam com aquilo que há de pior, e para não quebrarem o cristal do encanto, né, passam a vida inteira ali naquela lamentação natural, mas ao mesmo tempo alimentando o ciclo vicioso, a raiz que gera toda a infelicidade. Aí essa minha amiga escreveu um e-mail muito interessante, ela diz, olha, às vezes nós somos como um carro. O motor é bom, funciona direitinho, mas nós escolhemos mal o combustível que a gente escolhe. É o combustível que a gente coloca para nos mover. E ela tem razão. Às vezes nós prejudicamos o funcionamento da nossa vida porque nós estamos escolhendo muito mal o nosso combustível. É impressionante, gente, como é fácil desperdiçar a vida. Eu fico vendo o tempo todo do meu lado e em mim. Como é fácil a gente desperdiçar um dia. A gente se aborrece e faz aquele aborrecimento virar o combustível. De 1, 2, 3 dias, 4. Não é assim? Às vezes a gente se aborrece. Aquele aborrecimento que poderia ter durado só 15 minutos. Às vezes nós precisaríamos julgar pelo escapamento o aborrecimento e aí voltar a viver. Mas não. Aí a gente desce aquele beijo. O primeiro ouvido que escuta é o meu, viu? Precisa aprender essa lição. Porque às vezes eu desperdiço 1, 2, 3, 4, uma semana. Às vezes eu desperdiço um mês. Às vezes eu desperdiço um ano. Às vezes eu desperdiço 10. Às vezes eu desperdiço 20. Às vezes eu desperdiço a vida inteira. Por quê? Porque me faltou amor próprio. Me faltou credibilidade. Me faltou acordar, abrir os olhos e identificar, meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz porque eu estou colocando um combustível estragado dentro do meu coração.
Não podemos continuar alimentando o nosso motor com combustível estragado. E não tenha receio de olhar para o combustível que você está colocando. Isso é religião, minha gente. À luz do sagrado, nós identificamos as nossas precariedades e atuamos sobre elas. Hoje um amigo meu também pelo telefone, o Marcão lá da Morena Rosa do Paraná, meu grande amigo Marco, ele falou: Padre Fábio, às vezes eu fico trabalhando tanto que eu fico pensando, será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora justamente por causa do excesso que eu estou provocando? É assim mesmo. Agora, gente, quando nós temos a sensibilidade e a possibilidade de descobrir isso, é porque muitas vezes nós já estamos danificados. A gente foi se danificando, e de repente os nossos olhos se abriram para perceber que não dá mais para ser assim. É por isso que muita conversão só acontece na saturação, quando a pessoa chegou no limite. Mas a gente não precisa esperar o limite chegar. É possível mudar. Creia em Deus e creia em você. E a partir desses dois pilares de fé, nós podemos estabelecer uma vida nova, um compromisso novo, um novo tempo, um novo mundo. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim, está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites. Você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, não. O líder isso, o líder aquilo. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se.
Recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que, permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba.
E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Sentimento afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando esse ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo. Pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida, eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você. Você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega.